Bueno, entonces empezamos con una clase más de español, nuestra clase número 10, y hoy vamos a hablar de una cosa muy importante, que es el presente, ¿sí? Ahora voy a compartir mi pantalla con ustedes, ¿sí? La presentación. Y hoy entonces estamos en nuestra 10ª clase. Y hoy vamos a hablar un poquito de los verbos en el presente del indicativo. Así que cuéntame tu rutina. ¿Y por qué es importante hablar del presente del indicativo? Porque muchas veces cuando estamos hablando español es común que hablemos, nuestro nombre, me llamo Igor, soy Igor, bla, bla, bla. Y entonces hablamos un poquito de nosotros. O tal vez en una entrevista también. E uno sempre pergunta, bueno, cuéntame, o que haces? Fala aí para mim, o que você faz? Então, tanto quando a gente conhece alguém, quando a gente está numa entrevista, é comum as pessoas nos perguntarem sobre a nossa rotina. Então, vamos falar um pouquinho disso hoje. Uhum. Bueno, ahora seguimos. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Para qué se usa el presente del indicativo? Es decir, ¿por qué es importante estudiar eso? Entonces, tenemos algunos casos donde se utiliza eso. La primera cosa es acciones habituales o para hablar de rutina. Por ejemplo, me despierto a las 8 de la mañana. Me despierto, ¿sí? Así se dice en español. A ver, ¿alguien tiene algún otro ejemplo de acción habitual o de rutina? A ver, ¿alguien se arrisca? ¿Alguien se arriesga a hacer una frase? Yo almuerzo Uh-huh. a las 12 de las 12 horas. Ajá, muy bien, Tatiana, muy bien. ¿Puedes repetirlo una vez más? ¿Yo? Yo almuerzo Uh-huh. a las 12 horas. Muy bien, genial. Y se escucha que ese verbo es un poco raro, ¿no? El verbo en portugués es almoçar. En español, ¿cómo queda? Al, Almuerzo. ajá. Y el verbo, la acción, almorzar, con la Z, con Z. ¿Tá? Así. Entonces hay una diferencia ahí y uno tiene que poner un poquito de atención. ¿Sí? Almoçar, almorzar. Eu juro que quando eu aprendi espanhol no começo, eu ficava um pouco resistente, porque parecia, não sei, parece algo meio do campo, né? Meio almoçar, vou almoçar só, tá? Mas coloca o R lá, almorzar, ¿sí? Muy bien, Tatiana. Seguimos. También podemos hablar sobre acciones que se realizan con frecuencia. Por ejemplo, estoy hablando de mi vecino, mi vecina, y digo, siempre que comienza el día, va a la gimnasia. Siempre que comienza el día, va a la gimnasia. Una pregunta, ¿qué quiere decir gimnasia en portugués? A ver, gimnasia. Academia? Academia. Uh-huh. Academia. Muy bien. Academia. Muy bien. Y una pregunta, ¿qué quiere decir academia en español? Y miren, escuchen y vean que academia, ¿no? No es academia, sino academia cambia la fuerte. A ver, academia. Universidade? A universidade, exatamente. Eu ia chutar isso também. É isso mesmo, tá? Y ahí, universidad. ¿Sí? Muy bien, chicas. Ahora, entonces, acciones habituales, rutina, acciones que se realizan con frecuencia.
Y también lo que sucede en el momento en que se habla. Entonces, por ejemplo, yo estoy viendo la carita de ustedes aquí y yo puedo decirle a alguien como, ay, te noto un poco preocupada. Te noto un poco preocupada en el momento en que se habla, ¿sí? También tenemos hechos considerados verdades universales. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol. La Tierra gira alrededor del Sol. Ustedes tienen otro ejemplo con eso. A ver. Verdades universales. ¿Alguien? A Terra gira ao redor do Sol. Todos sabemos eso. Todo mundo sabe isso, né? ¿Alguma otra? Hace mucho calor en Brasil. Ay, qué lindo. Yo voy a poner eso porque es verdad. Sí. Pero una pregunta, ¿dónde ustedes están en este momento? ¿Hace calor o no en este No, momento? no mucho. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, a ver la frase una vez más. Hace mucho calor en Brasil. Ujú. ¿Posso falar en verano? Ajá, sí, sí, muy bien. Hace mucho calor en Brasil en el verano. ¿Sí? Muy bien, linda frase. Muchas gracias. ¿Sí? Genial. Y aquí decimos eso, la Tierra gira alrededor del Sol. Estos son hechos considerados verdades. ¿Qué son hechos en español? Hechos. ¿Qué quiere decir hecho? Seria eixos? Eixos. Não exatamente. Não? Trechos. Como? São trechos ou Trechos, fatos? não. Fatos. Fatos. Isso. Mas se for traduzir literalmente, são feitos, né? Isso, porque vem do verbo hacer, né? Então, a gente tem o verbo hacer, que significa fazer, em espanhol, né? E hechos é esse verbo, né, no pretérito, né? Feito, eu tinha feito, eu había hecho. E aí, dessa palavra vem o feito, né? Feito, algo que foi feito, ou seja, um fato, tá? A gente pode traduzir como fato, ok? Hechos. Eixos. Muy bien. Tem uma música da Shakira que chama Lo hecho está hecho. Né? Qual que seria uma tradução para isso? Lo hecho está hecho. Está feito. Que está feito, está feito? O que está feito, está feito. Tá? Então, tem a ver com essa questão do fato. Ok? Muy bien, genial. Ahora, seguimos aquí juntas. También podemos usar el presente del indicativo para hablar sobre el futuro, un futuro próximo. Por ejemplo, mañana te llamo y quedamos en algo. Mañana te llamo y quedamos en algo. ¿Se entiende esa expresión? Se quedamos en algo. Quedamos en algo. Quedar é ficar, né? Então, Mas marcamos nesse algo? caso, combinamos. Combinamos algo, perfeito. Né? Ou marcamos algo, como foi dito. Perfeito. Então, olha que interessante. A gente vê que o quedar, o primeiro exemplo, né, que vem na nossa cabeça, né, é o do ficar de alguma maneira. Mas aqui tem outro sentido, né, o de combinar algo. Okay? Então, quando vocês quiserem combinar algo com alguém em espanhol, aí você quer terminar e falar assim, então, assim tá bom, né? O que você acha? Quedamos assim? Entonces, você pode dizer, quedamos assim? Então, a gente fica combinado? Quedamos assim? Então, verbo quedar. Muy bien. ¿Alguna duda en esta parte? Não. ¿No? ¿Seguimos? Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente. Entonces, vamos a hablar de los verbos ahora. Entonces,
Arrancamos con los verbos regulares. Regulares porque siguen eles seguem uma Sequência? secuencia, Regla. una regla, muy bien. Entonces, miren essa palavra em espanhol. A palavra em português, então, é regra. Em espanhol, como fica? Então, regra. Sequência. Y en Regla. español, sí, Regla. muy bien. Sí, muy bien. Regla. E com esse R, ó, bem forte. Fazendo a língua tremer. Regla. ¿Sí? Muy bien. Entonces se llaman verbos regulares porque siguen una regla. Uhum. Além de regra também pode ser outra coisa em português. Alguém sabe? Régua. Régua, exatamente. Tá? Então, de novo, a palavra regla em espanhol pode significar regra no português ou régua também. Né? Mas se você perceber, faz sentido, porque o que a régua faz? Ela coloca tudo numa mesma medida. Medida. É o que a gente vai ver. Qual que é a medida dos verbos regulares agora? Vamos lá descobrir. Então, seguimos. Entonces, miren, aquí tenemos algunos verbos. A ver, antes de hablar de los verbos, es importante acordarse que tenemos 3 tipos de conjugación de verbos en español y en portugués también, terminados en ar, ir. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos también estos pronombres que están aquí. Pronombres. Muy bien. Ahora les pregunto, el primer pronombre es yo. ¿Qué significa yo en portugués? Eu? Eu. Uhum. La primera persona. Tú. ¿Qué sería você. tú? Você. Uhum. Muy bien. Él, ella, o él, ella. Ela. Uhum. Él, Ele. é ele ou é ela? Ele. Ele primeiro, Ele ou ela? después ela. Y bueno, ¿qué sería ese usted? É o Dios você mío. Você. também. Senhor. É você. Tá. Mas se é um você, qual que é a diferença com um tu? Uhum. Com o quê? Qual que É um di- você na terceira pessoa. É igualzinho será- no português, né? E o tu é mais... tem a conjugação própria e o você acaba seguindo mais a conjugação do ele e ela. Boa. Todo mundo está de acordo com isso? É a mesma coisa, então? Falaram aí, alguém falou alguma coisa importante sobre formalidade. Eu acho que ele é mais formal, né? Qual deles? O tu. Usted. Usted é mais formal. É mais para senhor, por exemplo. Isso. Vamos pensar numa coisa. Quando a gente Eu quer acho. a gente usa o você muito no português, né? Dia a dia, né? Muito comum, entre amigos, às vezes até pessoas que você não conhece. Só que quando você quer soar mais formal no português, o que a gente usa, geralmente? Formal? Quando Você. quer... Isso. Mas o você Mais às vezes formal, pode... senhor. Isso, se você quer ser mais formal numa situação, né? Mostrar mais formalidade. De novo, como é que alguém falou aí? De novo? Senhor. Senhor. Senhor, senhora. Isso, senhor ou senhora. Como é que essa palavra fica em espanhol? A gente pode pensar no usted. Então, o usted é essa forma formal. Então, lembre-se, de novo. Opa. Mudei aqui. Perdão, voltei. Ups. Tá. Então, lembrem-se que o usted, ele vai soar mais formal. É como se fosse Nosso Senhor ou Nossa Senhora. Ou, por exemplo, é que às vezes senhor e senhora também cai na questão da idade, né? Mas o usted pode ser qualquer pessoa que você não conhece e queira manter o quê? Distância. Tipo, na entrevista, por exemplo, a gente pode se referir ao entrevistador como usted. Sempre como usted, a princípio, tá? Usted. E o interessante é por quê? Porque em português isso não é muito marcado. Às vezes você começa falando
senhor, senhora com a pessoa e depois passa para você e tá tudo certo. Só que no espanhol isso é bem mais marcado, tá? A minha sugestão para vocês comecem tratando a pessoa de usted e se a É pessoa você que assina... fala? Isso, usted. Esse D não é pronunciado, tá? Ó, usted. Tá? Então aqui, ó, tira esse é como se tirasse o D na hora da pronúncia, usted. Tá. Você. Então, a minha sugestão, principalmente na entrevista, que é um momento, né, mais formal, usem o você. E se o entrevistador falar, não, no, tuteame. Ou, por exemplo, tutear. Tutear significa llamar usando tu. Ou seja, quando a pessoa fala, não, tuteame, ou llámame, háblame por tu, ou háblame en tu. O que isso quer dizer? Ela está pedindo para você ser mais informal, tá? Ou seja, pode falar você. Meu pai, por exemplo, ele já tem idade, mas ele não gosta de ser chamado de senhor. Então, ele fala, não, me chama de você. Então, isso no espanhol seria o quê? Seria o tu. Mas se a pessoa não falar nada, né, você mantém. Você. Você. Pode falar. Quem é? Que está falando? Tutear? É Tutear. Luana que está falando. Tutear é o verbo? É o Me verbo. chama de tu? Isso. A pessoa pode falar para você assim, tipo, tuteame. Ou seja, me chama de você. Me chama de tu, no caso, no espanhol. Que é um jeito mais informal. Isso, perfeito. Tá? Só para dar um exemplo interessante, quando eu estava dando aula de português pela primeira vez para venezuelanos, eu encontrei um senhor, né? E aí comecei a chamar de usted, ele falou, não hace falta, somos hermanos, así que tu te ame. Né? Então, me chama de você e tá tudo certo. Tá? Então, tu, informal, você. Usted, senhor, senhora, del português. Podemos pensar assim. ¿Sí? Ahora, nosotros, nosotras. Nós. E vocês percebem que em português não tem diferença, né? Do masculino e feminino. Em espanhol tem, cuidado. Se você está falando nós mulheres, como é que ficaria isso em espanhol? Nosotras. Mujeres. Mujeres. Muito bem. E se fosse nós homens? Nosotros hombres. Nosotros hombres. Hombres. Muy bien. Ahora seguimos. Vosotros. Vosotras. Ou vós. É o vós. Alguém tem alguma ideia? Então, vou colocar Outras aqui, pessoas que eu não me incluo. E como é que a gente fala quando você está falando de outras pessoas? Eu acho que é mais o vocês, né? Ele segue a mesma regra do tu, que é mais informal. Isso, exatamente, tá? Vamos manter essa informação, tá? Esse vocês, ele soa também mais informal. Deixa eu só colocar aqui no tu, que ele é informal. Ok. Seguimos, tá? Igual que nosotros, está el masculino, vosotros y vosotras, mujeres, ¿sí? Ahora, ellos. Eles. Ellas. Elas. Ustedes. Senhores. Você. Sim, agora. Eita. Eu acho. E agora? É o vocês mais formal, né? Vocês / senhores. E aí? Seria o nosso voz? Seria a nossa voz? Depende, muito. Olha que interessante. O vosotros, tá? Ele é usado como esse vocês, né? Então, tá falando no plural, ok? Só que ele é usado assim onde? Né? Com essa informalidade. Em que país? Então, aqui, vocês informal. Mas aonde isso?
na Espanha. Espanha? Uhum. Então, ele tem esse sentido de vocês, mais informal, mas aonde é que se usa? Na Espanha. Na Espanha. Mas na Espanha, né? Isso, tá? Aí, o que acontece? Quando a gente vem aqui para a América Latina, e aí? E se eu quero falar esse vocês? Às vezes nem tão informal, entende? Mas assim, vocês, como a gente usa mesmo no português. Usa ustedes. Isso, se usa ustedes. Então, de novo, qual que seria a diferença? O ustedes e vosotros, a gente pode traduzir como vocês, tá? E esse tratamento, tanto informal, às vezes mais neutro, tá? Também. Só que, o que acontece? Um a gente usa na Espanha, vosotros, e o outro a gente usa aqui mais na América Latina como um todo, tá? América Latina. Tá? E aí vamos supor, aí vocês podem perguntar, mas Igor, e se eu quero falar um vocês, só que mais formal? Como é que eu poderia dizer isso? Alguma ideia? Alguma ideia? Eu colocaria ustedes também, não? Isso, pode usar os T's, ou se você quer marcar essa formalidade, senhores, senhoras, aí sim você poderia usar. Senhores, senhoras, tá? Aí daria. Mas, em geral, se usa os T's, tá? Aí, o que acontece? Olha que louco. Se você usa os T's na Espanha, então lembra, os T's é o vocês aqui na América Latina. Qual que será a Eles. sensação que um espanhol tem ao ouvir uns T's? Vocês podem imaginar? Será que eles acham que É é formal? É mais formal. Extremamente formal para eles. Mais Extremamente. do que os senhores e senhoras. Isso. É como se você estivesse usando um vós, sabe? Aqui, quando você ouve um português de Portugal, né? Alguém que vem de Portugal falando, né? Soa muito formal para eles. E se você está aqui na América Latina e usa vosotros, qual que é a sensação para quem está aqui? Também é formal demais. Muito, muito formal, tá? Então, percebam que essa questão é de uso, tá? Então, não se atenham só ao significado, mas também ao uso deles, tá? Formalidade, informalidade. Alguma dúvida? Alguma dúvida nessa parte? No. ¿No? ¿No? Bueno. Muy bien. No. Ahora muy bien, entonces seguimos juntas y juntos aquí. Entonces tenemos aquí el verbo practicar termina en ar. Yo practico, tú practicas, él, ella, usted practica, nosotros practicamos, vosotros practicáis y ellos, ellas, ustedes practican. Miren que hay algo interesante. Es muy semejante al portugués, ¿no? Eu pratico, practico. ¿Sí? Ele e ela pratica, nós praticamos, né? Aí no vosotros aí muda, né? Mas, enfim, vocês praticam, eles praticam. Então, há muita coisa semejante, ¿no? Então, uno puede usar isso para, bueno, llevarse adelante, seguir adelante con el estudio. Muy bien. Ahora seguimos. Verbo terminado en er, aprender. Yo aprendo, tú aprendes, él, ella, usted aprende, nosotros aprendemos, vosotros aprendéis y ellos aprenden. Entonces, mire que es muy semejante con el portugués en algunas partes, ¿no? Pero aprendem, ó, não é com M, né? É com N. Então, é só prestar essa atenção, né? E o informal, a gente coloca esse S no final, né? Então, em vez de você pratica, né? Tu practicas. Se añade una S. Y seguimos con el ir. Yo abro, tú abres, él abre, nosotros abrimos, vosotros abrís y ellos abren. ¿Sí? Entonces, eso es más un tema de escucha, ¿no? De escuchar varias veces, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer un ejercicio juntos aquí. Ahí vamos.
Ahora necesito la ayuda de ustedes, ¿sí? Para completar los ejercicios que tenemos aquí. Ahí vamos. Ah, ah. Bueno, entonces tenemos el paradigma, la regla aquí, ¿no? O, as, a, amos, ais, an. Y ahora necesito de la ayuda de una de ustedes para conjugar el verbo estudiar. Todos terminan en ar. A ver, yo, Tuyo. ajá, muy bien, muy bien. Ujú. Y un consejo para pronunciación es yo, Estudió. suena, ajá, suena como en portugués y se puede decir estudio, dio. Ok. Sabe, por exemplo, como às vezes as pessoas que vêm do norte ou nordeste, por exemplo, dia, usa esse D, tá? Ó, sempre que a gente vê o D em espanhol. Estudio. Muy bien. Tatiana, siguiente. Tú. Estudias. Ujú, muy bien. Él, ella, usted. Estudia. Muy bien. Estudiamos. Ujú. Sí, es tú. ¿Tienes acento o no? No, Estudiamos. no llevas, no lleva acento, no lleva tilde. Nosotros estudiamos. Nosotros estudiamos, nós estudamos. Vocês percebem que o radical, que é a parte principal do verbo, tá vendo? Que é o que não está destacado, é praticamente a mesma coisa, né? Ó, só que em português a gente fala o quê? Estudamos, com A. E em espanhol, estudiamos. Dia. Isso. Uhum. Después, Tatiana, seguimos. ¿Vosotros? Estudias. Estudiamos. Ujú. Aquí sí, lleva tilde. Ais. Ok. ¿Sí? ¿Cómo se llama acento en español? ¿Acento? Acento o tilde, se puede decir. Tilde. Tilde, así, mira. Tilde. Tilde. Sí, mira. É tilde. A ver, acento o tilde. Tilde. Isso, Tilde. É como se fosse isso. Chile. Chile. Então, aí o que acontece? O som, o que ferra às vezes é esse som de L, porque a gente transforma isso em U, não é verdade? A gente falaria algo como tilde, né? Algo do tipo. Só que o L em espanhol tem outro sentido. Ele tem esse som de Sentido. Você coloca a língua lá naquela almofadinha, quando você faz um L, né? Tilde. Tá? Isso. Então, você brinca com T lá do Nordeste, do Nordeste Então, Norte do fica país, que é o... tilde. Isso, ó. Então, ó, tio, tia, tiozinho, esse T, ti, Tilde. e junta com L. Tilde. Tilde. A ver? Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tentar aqui, ó? Tilde. Tilde. Ajá, tilde. Uhum. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora seguimos juntas y juntos aquí. Tatiana, para terminar, ellos, ellas, ustedes Estudian. estudian. En esta parte es importante hacer una corrección. Cuando hablamos de verbos regulares terminados en ar, tenemos en portugués el verbo limpar, que en español se convierte en limpiar. Entonces hay una I más en español, limpiar. Así que la conjugación queda limpiar, yo, limpio, tú, limpias, él, ella, usted, limpia, nosotros, nosotras, limpiamos, vosotras, vosotros, limpiáis, y ellos, ellas, ustedes, limpian. Así que el verbo, la acción en portugués es limpar con la AR, mientras que en español limpiar, iar, con el final IAR. Por ejemplo, yo limpio el suelo. Eu limpo o chão. Mientras que la característica, el adjetivo, queda en portugués limpo y en español limpio.
Por ejemplo, el suelo está limpio. O chão está limpo. Então, fica essa diferença aí entre o espanhol. Limpiar e o português limpar. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí. Aprendo, aprendes, aprende, aprendemos, aprendéis, aprenden. Ahora el verbo leer. A ver, ¿alguien? ¿Otra persona? ¿Se anima? Leo. 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 Tú? Leo. Leus. Lees. E aí você dá uma alongadinha, ó. Lees. Lees. Leis. Muy bien. Después. Leus. ver. Leus, não é? A ver. Ella, usted aprende con la E al final. Lê. Y aquí, lee. E dá alongadinha também, lê. Isso, perfeito. Aí dá alongadinha, tá? Después, nosotros. Lemos. Isso, como tem Tienes dois dos lemos. Sí, porque sigue el mismo paradigma, el mismo patrón. Entonces, una vez más, leemos. Lemos. Sí. Tá? Dá uma alongada quando tiver duas vezes. Después, vosotros leéis y ellos Leen. Isso, tem que estar só puxando. Isso, muito bem. Vamos puxar de novo os dois Es, ó. Leen. Leen. Muy bien. Genial. Ahora seguimos. Comer. Comer. Yo Comeu. Como? como. Eu como. Eu como. Igual, eu como, mesma coisa que português, né? E aí, essa é a brincadeira, né? Porque às vezes a gente fala, ai, mas eu quero soar mais em espanhol, então eu vou colocar o i aí, come-o, né? Fica tudo em espanhol. Não, tá? Como, eu como, né? Mais fechadinho, como. Depois, tu? Comes. Comes. Tu comes. Ella? Usted? Comem. Come. Muy bien. Comen. Com N, né? Comen. Não neste caso porque estamos en el singular. A gente está no singular ainda. Ó. Ele, ela e você come. Come. Igual Come. Singular. ¿Sí? Ahora seguimos. Nosotros. Comemos. 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 Ajá, comemos. Igual que en Comemos. portugués. Nós comemos. Mesma coisa, né? Ó. Comemos. Vosotros. Comeis. Comeis. Comes. Comem. Comeis. Tá vendo o Comeis. acento no E, né? Então, ó, comeis. Comei. Muy bien. ¿Y ellos? ¿Ellas, ustedes? Comem. Comem. Pero la tónica está Comen. en comen. Comem. Isso. Comem. Porque em português, vejam como a gente fala. A gente fala eles comem ou eles comem. Comem. Isso. Então, a mesma coisa acontece no espanhol. A tônica é da mesma... Quando a gente fala pro eles ou elas, né? Ó, fica no comem. Comem. Eles comem. Em espanhol, ellos comen. Comen. ¿Sí? Bueno. Sí. ¿Alguna duda en esta parte? Não. Ahora vamos a los verbos terminados en ir. Una pregunta. ¿Alguna duda? Aprender, misma cosa, comer, leer. ¿El significado? ¿Sí? ¿Tranquilo? Tranquilo. Muy Tranquilo. bien. A ver, practicar, estudiar, limpar. Igual. Ahora, abrir. ¿Sí? Também está. Abro, abres, abre, abrimos, abrís, abren. A ver, escribir. Abriu. ¿Cómo? Escribo. ¿Cómo? Esbriu. Escreviu. Escribo. Presente. Ou escribo. Sim, escribo. Eu escrevo. Escribo. Isso, eu escribo.
Scribble. Porque aí a gente está falando de presente. E qual que é a diferença aqui, ó, do português para o espanhol? Ó, isso aqui, ó. Né? A gente fala escrever e eles falam escribir, com B e I no Escreveu. final. Então, ó, lembra que qual que é o radical da palavra? Ou seja, o que é que nunca muda? É o scribe. Depois disso, você só adiciona o mesmo padrão, a mesma regrinha. Termina só em O. Então, como é que vai ficar? Então, porque Scribble, Scribble, isso mesmo. Né? Então, sabe aquela vontade que dá de falar um I, scribble? Não, ainda não. Tá? Scribble. Depois, tu Escribes. escrever, yes. escribe ou escribes? B. Sem o S. Tem. Com S. Então, isso, Com? perfeito. Com S. Por quê? Tu escribes. Isso, tá? Então, lembra que o tratamento informal, a gente sempre vai adicionar esse S, tá? No presente aí. Escribes. Tá? Para diferenciar do ele e ela, escreve, né? Ele, ella, usted, escribe. 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 Então, de novo, lembra que o informal a gente adiciona o quê? Um S. Escribe. O S. Isso. Tá, ó. Informal. Diferente do inglês. Tu escreves. Né? Isso. Agora eu peguei. Entendeu? É que eu tô confundindo. Perfeito. Eu tô Pra quem... ajustando. Louco, né? Isso é o fantástico de estudar idiomas, né? Porque às Cara, vezes, eu tô uma loucura tudo isso. né? Putz, aí eu tô lá no Sheets, né? E aí tem o S, isso. e aqui não tem. Ferrou, tá? Muito bom. Mas uma coisa que pode te ajudar, Alberto, é lembrar que é como o português, entendeu? Ó, eu escrevo, ele escreve, e no você coloca o S, tá? Bueno, nosotras, Escreveremos. isso é futuro. Ó, Escrevimos. isso, Escrevemos? Opa, mas aqui, ó, ao final, tá com E ou tá com I? Aqui, ó, Escrevimos com I. abrimos e Primo. escrevimos. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu aumentar aqui, pra gente ir seguindo aqui. Ó. Escrevimos. Tá? Depois, seguimos, vosotros, vosotras. Escribris. Aham, Bris. Bris ou bis? Escrevis. Bis. Isso, eu quero bis. Isso. Escrevis? Opa, mas Bis. vamos ver a pronúncia. Perguntinha, onde que está o acento? Em qual I? Primeiro No ou último. segundo? No No último. último. Então, onde que vai ficar forte quando eu falar? Escribes. Escribis. Escribis. Tá? No espanhol, a tônica fica onde está o acento, tá? Ó, escribis. Nem sempre, mas neste caso, sim. Escribis. Tá? Não é escribis, escribis. Escribris. Muy bien. Y ahora terminamos aquí la última. Ustedes, él, ellas, ustedes. Escriben. Bem. Bem. Muito bem. Genial. Ahora volvemos. Compartir. ¿Qué quiere decir compartir en portugués? Compartilhar. Compartilhar, isso. Então, nada de, eu compartilho. Não, esquece. Ok? Compartilho. Isso, compartilho, né? Senão, coração partido, né? Ó, senão, o coração se racha e acabou tudo. Okay? A ver, eu abro, eu escrevo, eu Compartilho. comparto. Eu comparto. Tu abres, tu escribes, tu Compartes. Muy bien. Él, ella abre,
escribe, Comparte. Isso. comparte ou compartes? Parte. Te. Aham. Quando você adicionar o tes, o s, o que que acontece? Você está conjugando para quem? De forma informal, né? Ó, Formal. É, que eu entendi isso. isso mesmo, informal. Eu vou lembrar do inglês agora. Isso, tá? Muito bom. Então, a ver, nosotros abrimos, escribimos, Compartiremos. Compartilhamos. compartimos. Compartimos. Imos, isso. Se você falar compartiremos, em que tempo você está falando? Futuro. Futuro. Uhum, tá? Então, aqui a gente está falando do presente por enquanto, tá? Muito bem. Agora seguimos. Vosotros abrís, escribís, Compartis. compartís. Compartis. Uhum, muito bem. Tá? E brinca com essa coisa, ó. Tiozinho, tiazinha, tis, Partis. Tis. Compartis. tis. Isso, perfeito. Tá? O que que acontece, tá? Só para mostrar, por que que é importante? Ah, Igor, mas não é frescurinha, não, sua? Ai, por quê, né? Posso falar um tis, não posso? Cuidado, porque olha que interessante. A palavra chinês em espanhol, alguém sabe como é que fica? Tina. Isso, Tino. quase. Isso, Tino. assim, isso. Olha a pronúncia disso aqui em espanhol. Tino. Tá, ó, isso é a pronúncia em espanhol. Tino. 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 Tá? Então, quando você fala esse som do ti, tá vendo? Ó, esse som do ch, ch, chu, cha, cha, chu, chu, cha. Esse som do cha. O que que acontece? Você está falando que som em espanhol? A pessoa que escrever a palavra na cabeça vai lembrar do quê? Do CH. Esse é o som do ti no espanhol, tá? Então, o que que acontece? Se você fala a palavra, por exemplo, compartis, o que que a pessoa vai escrever na cabeça dela? Ó, é isso que você lê, né? Ó. Mas se você pronunciar Escrever com compartis, CH. o que que a pessoa vai imaginar na cabeça dela? Com CH. Com CH. Ou seja, ela vai entender o que você falar, talvez pelo contexto, mas percebe? Vai ficar um pouco estranho. Estranho, né? Total. Tá? Então, por isso que eu estou pegando no pé, porque isso muda significado ou atrapalha a compreensão, muitas vezes. Tá? Okay? Então, por exemplo, só para fazer um teste aqui, ó, essa palavra é igualzinha do espanhol, só leva acento. Né? Português é tio. Como é que eu vou falar isso em espanhol? Tio? Aham. Isso. E uma dica. O espanhol, tudo do jeito que você vê, é do jeito que está escrito. Se aqui tem um O, eu não vou falar U, eu vou falar som de O mesmo. Então, como é que fica? Tio. Isso. Tio. Ó, som do O. Tio. Tio. E coloca o O. Coloca o O. No final. Tio. Tio? Isso mesmo. Tio. Tá? Porque Tio. você... Isso, perfeito. Tá? Então, tá vendo? Do jeitinho que tá escrito é o jeito que você vai falar. Tá? Se eu vou falar tia, como é que vai ficar isso? Tia. Opa! O som do tio. Tia. Tia. Isso. Tia. Né? Isso lembra algumas formas de se falar em algumas outras regiões do Brasil, não é verdade? Né? Ó, tia. Ah, essa é minha tia. Né? Tia. Né? Então, O Igor, então pode o falar. T sempre vai ser bem acentuado, né? Na hora de pronunciar. Isso, sempre. Sempre. Tá? É a mesma Graças. coisa com D. A mesma coisa com D. Então, aqui, ó. Como é que eu falo dia em espanhol? Dia. 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 Tá vendo? Ó, di. Dá, de, di. Isso. Dia. Né? Ah, mas fosse um dia lindo. Dia. Dia. Esse é o som. Tá?
ok? É sempre uma pronúncia mais nordestina, então. Isso, a gente pode pensar assim, quando a gente fala de T, né, o T e o I, ou T e o E, ou o D e o I, o D e o E, em espanhol lembra a pronúncia nordestina, tá? De algumas regiões do Nordeste, tá? Então, lembre isso aqui, ó, hashtag acento nordestino, tá? Sempre esse som de T, som de T e D, mais o quê? Mais a letra E ou a letra I, né? Dependendo do que você estiver falando. Tá? Então, sempre com esse som. E é só no Brasil, né, que tem que o T vira T. Uhum, Só nas algumas regiões do Brasil, né? Porque nem em Portugal exatamente. eles não falam assim. Exatamente, né? Então, às vezes isso é complicado para a gente, né? Porque você vai para outros idiomas, você tem que desconstruir essa vontade de falar ti, né? Mas e lá na Espanha falar tia mesmo? Por exemplo? Isso é uma regra do espanhol geral, não importa quem Lá não fale muda. espanhol, não muda, não Ah, muda, sim. tá? Outros sons podem mudar, mas esse não, esse é regra. Som de T, ó, tanto que no alfabeto, como é que é o som do T? T, T. T. Então, se você pega eu não falo ti, né? Ah, as letras do alfabeto, A, B, C, D, E, R, S, ti, não, eu T. falo T. T. Então, seguindo essa regra, o T e o E teria que ser o quê? T. T. TI, ti, certo? Uhum. Pela regra. Só que em português muda, tá? E em espanhol não. Tá? Entendi. Muito bom. Mais alguma dúvida? Alguma dúvida? Mas? Não. Não? No. Não. Não. Genial. Não. Entonces, ajá. Entonces, ¿qué pasa? Ahora terminamos con los verbos regulares, es decir, que siguen una regla. Y para la próxima clase, porque no pudimos seguir con Oh. con los Oh, verbos, Tá ficando no bom. estarán los verbos irregulares, ¿sí? ¿Cómo? Perdón. Agora tá ficando bom. Agora que estava esquentando, né? Que estava aquele, ai, quero mais, tá? a aula boa é assim, passa muito rápido, que a gente nem sente. Verdade. Que bom, que bom. Feliz que vocês gostem, porque todo eso está hecho para ustedes, ¿sí? Así que aprovechen muchísimo y vamos a tener algunos ejercicios prácticos en nuestro grupo de Telegram, perdón, de Telegram, ¿sí? Para practicar un poquito de estos verbos. Y si las personas que están asistiendo ahora nuestra clase pueden también sumarse a nuestro grupo, ¿sí? Entonces, alguien que está aquí hoy por la primera vez, si alguien estiver aquí então hoje pela primeira vez, Yo. ¿tá? Ajá, muy bien, así que bienvenida. Roberta, hay otras personas también aquí, creo, Patricia, ¿no? Otras personas. Vamos a utilizar ese grupo para practicar un poquito de español, para arriesgarnos en el idioma. Então, a gente vai usar para praticar as coisas que a gente vê aqui e também para se arriscar e sem ter aquele medo de errar, porque isso é o mais importante. É o que eu sempre falo para o pessoal. Antes errar, né? Aqui dentro do grupo, que é um lugar seguro, do que na hora da entrevista, né? Do tipo, socorro. Tá? Verdade. Né? Muito bom. Então, agora a gente vai finalizando a aula. Eu vou ficar com as pessoas que estão online, tá? Só para aquelas que quiserem entrar no grupo, eu vou pegar o número dessas pessoas. Mas se você que está aí assistindo ficar com vontade de fazer alguns exercícios de prática no grupo de Telegram, por favor, hashtag súmate. ¿Sí? Aqui está mi teléfono, ¿sí? E também mi email, mi correo, aqui. ¿En Instagram? Todavía no, ainda no. No. Siempre me piden Instagram, pero todavía no. A veces estoy un poquito flojo para empezar con el tema, pero creo que sí. Voy a empezar pronto, pero no estoy seguro, ¿sí? Pero Sí. llámeme en el teléfono, o también por el correo, ¿sí? Muy bien. Muchas Bueno, gracias. entonces, muchas gracias.
Y los que quieren, sí, quedarse en el grupo, quédense. Para aqueles que quiserem entrar no grupo agora, fiquem aí. E a gente se vê. Ok? Uhum.